Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Jesus, o seu eterno amor esteja com todos e todas nessa noite fria de domingo, nessa noite em que estamos mais uma vez na presença do Senhor para adorá-lo, para buscá-lo, para ouvir a sua palavra e sermos transformadas pelo Deus Altíssimo, o nosso Pai. Amém? Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a essa live. É um prazer enorme estar com todos e com todas. Se você quiser compartilhar aí essa live com seus amigos, faça isso. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue ela, nós vamos usar, e eu gostaria de te desafiar a cultuar ao nosso Deus neste momento. Aproveitar essa live, aproveitar esse culto para estarmos na presença do Senhor de corpo e alma, mesmo não estando juntos ali no templo, nós estamos juntos através de Cristo.
Amém? Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor, aprenda do Senhor, aproveite esse momento para prestar o seu culto ao Senhor. Amém? Amém. Então louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 20. Carta de Paulo à igreja de Filipe, capítulo 4, verso 20. Extremamente curto, diz assim: ao Deus Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ao Deus Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então nós iniciamos esse culto dessa noite declarando que toda glória, toda glória, toda glória seja dada a Deus, o nosso Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Se nós analisarmos o contexto desse versículo, nós vamos ver que é um relato de gratidão, são relatos de gratidão do apóstolo Paulo. Ele estava agradecendo à comunidade de Filipos. Por que ele estava agradecendo? Porque Filipos foi uma das igrejas que sustentou o ministério do apóstolo Paulo. Em alguns momentos ali do ministério, somente essa igreja socorreu ele, enviando mantimentos, enviando recursos, enviando materiais, orando por ele, sustentando a vida dele. Aquela igreja participou dos lucros, mas também participou dos débitos do apóstolo. Aquela igreja assumiu um compromisso financeiro e espiritual com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, além de agradecer ali, ele estava prestando contas. Olha, vocês me enviaram X dinheiro, X recurso e eu investi nisso, nisso e nisso. Tantas e tantas pessoas foram convertidas, foram levadas a Cristo com a ajuda da igreja. E ao final, então, ele transfere toda a glória, toda a honra ao nosso Deus. Nessa noite nós queremos fazer isso. Declarar que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. O Deus Altíssimo. Amém? Vamos fazer isso. Declarar, Senhor, em tudo nas nossas vidas, em tudo na nossa igreja, em tudo na nossa família, seja dada a honra e a glória a Ti. Amém? Vamos ter uma palavra de oração então. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos gratos por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos buscando a Ti, te louvando, te adorando. E assim como o apóstolo Paulo, nessa noite nós declaramos que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, hoje e sempre, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai de amor, então toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco neste culto, ministra aos nossos corações, fala conosco, não permita que saiamos desse culto da maneira que nós entramos. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco, nos ajude, Senhor, na nossa lida diária cristã. Pai, em nome de Jesus, que todo o peso nos nossos ombros sejam tirados nessa noite, que todo medo, toda angústia, toda preocupação caiam por terra pela Tua presença gloriosa e poderosa, porque a Tua palavra diz que onde há 1 ou 2 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, e nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Por isso clamamos a Ti que o Senhor, com o Seu poder, trate as nossas vidas, trate as nossas situações, trate, Senhor, das nossas dúvidas, dívidas e das nossas preocupações, ó Deus. Sejam enfermidades, sejam situações familiares, sejam, ó Deus, situações financeiras, sejam, ó Deus, a situação que for. Eu clamo a Ti em nome de Jesus. Que o Senhor coloque a Tua mão poderosa desde já. E comece a tratar, comece a aliviar a dor, comece a tirar a angústia, comece, Senhor, a liberar perdão, comece a amolecer os nossos corações. Em nome de Jesus, fica conosco, ministrando aos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Vamos continuar nessa ideia de
dedicar honras e louvores e glória ao nosso Deus através do hino do Cantai Todos os Povos 92, Grata Memória. Quem vai nos conduzir aí neste momento de louvor e adoração é a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio. Então, estão com a palavra, que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que Deus esteja guardando e protegendo a todos nós. E para poder lembrar dessa bênção permanente em nossa vida, eu escolhi o hino 92 de Cantai Todos os Povos. Grata Memória. Para que a gente possa agradecer aquele que é único e digno de todo louvor, pelos cuidados, pelo amor que tem conosco. A Ele vamos entoar esse hino. Nunca, meu mestre, cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo do teu bem imenso. Grata memória, quando perdido em vales deste mundo, só me cercava névoa tão escura, dos céus mandaste fulgurante raio de luz tão pura. Quando inclinava minha fronte exausta do mal agir, o jugo me pesava, doce repouso e eficaz alívio em te achava. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo do teu bem imenso. Grata memória. Amém. Vamos sempre lembrar com gratidão todos os benefícios que Deus ofereceu a cada um de nós. Amém, irmãos. Amém. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de louvar e adorar ao nosso Deus. Leitura da palavra escritura, das Santas Escrituras em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dos versos 1 a 5. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário,
Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Portanto, assim como em um só corpo temos muitas partes, em todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de vida. Palavras que dizem que nós somos um, que nós estamos juntos, mesmo distantes uns dos outros, formamos um só corpo em Cristo Jesus, ligado ao cabeça que é Cristo. Mesmo estando distantes, é como se nós estivéssemos unidos através de Cristo. E de fato estamos, através do cabeça, o supremo pastor que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o texto que nós acabamos de ler. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos ter mais um período de louvor e adoração, agora com a participação do conjunto masculino da nossa igreja. Eu fico muito feliz, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que têm se empenhado aí. Louvado seja o nome do Senhor, que esse ministério frutifique, que esse ministério continue, que esse ministério continue sendo uma bênção para a nossa igreja. Amém? Então vamos louvar e adorar a Deus com os irmãos. O faminto alimentar, numa cruz então morrer, dando a vida em meu lugar, por me amar. Digno, Santo Salvador, receber louvor. Restaurador da fé, que mostrou o amor do Pai, levar-nos para o lar, corações e da culpa nos livrar, o poder nos salvar. Divino Santo Salvador, grande Rei Jesus, Mestre que por mim tocou o trono pela cruz. Digno é de receber louvor. Milagre para mim, milagre para mim, mistério de amor, milagre para mim, e da
Aleluias, aleluias, digno é, Senhor, de receber louvor, digno é de receber honras e glórias, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos resgatou, nos justificou, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Lindo, muito lindo, glórias a Deus, que Deus abençoe o ministério aí do conjunto masculino da nossa igreja. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 24 a 25, diz assim: O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Glória a Deus por isso, meus irmãos e minhas irmãs. Cristo subiu ao madeiro, e quando ele sobe ao madeiro, ele leva com ele todos os nossos pecados. Tudo aquilo que poderia nos trazer culpa, ele leva com ele ao madeiro. Mas por que Jesus faz isso? Ele faz isso sim para nos tornar justos, ele faz isso sim para nos garantir a vida eterna, ele faz isso sim porque ele nos ama, mas também ele faz isso, como diz o texto, para que nós morrêssemos para o pecado. Morrer para o pecado é deixar o pecado, deixar de praticar aquele pecado e a partir daí começássemos a viver uma vida a contento da graça recebida. Uma vida correta, uma vida digna, uma vida sem aqueles pecados. Então nós somos curados, como diz o texto, nós somos curados na nossa alma através daqueles ferimentos de Cristo, porque toda a culpa foi tirada. Então todo o peso da nossa alma foi tirado. Você que foi perdoado, você que foi perdoada por Cristo, não devia mais sentir esse peso da culpa, porque Ele te perdoou. Não há mais condenação. Somos declarados justos. Agora não somos mais como ovelhas perdidas, como diz o texto. Nós somos encontrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Supremo Pastor. Fomos encontrados e agora Ele nos conduz nos seus caminhos. Agora, como diz o texto, Ele cuida da nossa vida espiritual, Ele nos alimenta, é Ele quem trata as nossas feridas, é Ele quem trata as nossas dores. Vamos agradecer a Deus por isso, vamos louvar a Deus por causa disso, vamos aproveitar também este momento para confessar os nossos pecados. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, agradecidos por todo o sacrifício naquela cruz. Sacrifício esse, Senhor, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas manchas. Sacrifício esse, ó Deus, que nos resgatou da morte, do inferno. Sacrifício esse, ó Deus, que nos garante a vida eterna. Sacrifício esse para que morrêssemos para o pecado e começássemos a viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida a contento da graça recebida. Nós te louvamos, ó Deus, por esse imenso e eterno, infinito e incondicional amor por nós. Louvamos a Ti, Senhor, por todo cuidado. Louvamos a Ti, Senhor, por estar com a gente. E queremos clamar a Ti neste momento que o Senhor mais uma vez olhe para dentro de nós e veja se há algum caminho mau e nos purifique. Como seres humanos, ó Deus, caímos em pecado, cometemos pecado,
machucamos pessoas, nos machucamos, ofendemos o teu santo nome, e eu clamo a ti em nome de Jesus que o Senhor não olhe para isso. Clamamos a ti que o Senhor olhe para nós através de Cristo. Clamamos a ti em nome de Jesus que o Senhor apague esses pecados da sua agenda, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter acesso a ti. Nós queremos ter, ó Deus, comunhão contigo. Isaías diz, ó Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e ti. Então, tira o pecado, Senhor, para que nós possamos ter acesso direto a ti. Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo que clama a ti neste momento por perdão. Senhor, e tire o peso da culpa, tire o peso do pecado. Possamos ter uma vida leve, uma vida em liberdade e novidade de vida, Deus. Em nome de Jesus, também, Senhor, nos ajude a vencer aqueles pecados de estimação, nos ajude a vencer aqueles pecados que muitas vezes são mais fortes que a gente. Em nome de Jesus, nos ajude a ser cristãos melhores, nos ajude de fato a viver a contento da graça recebida, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Agora nós vamos louvar mais uma vez, vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Então, louve ao Senhor, adore ao Senhor, não se preocupe quem está do seu lado, não se preocupe se você tem algum parente aí que não é cristão, ore, não, louve, adore o Senhor, mostre a alegria que é servir ao Senhor, amém? Hoje quem vai nos ajudar com louvor e adoração vai ser os nossos irmãos Danilo e Kelly. Então eu vou passar para eles, vamos adorar e louvar ao nosso Deus, que é digno de receber todo louvor e toda honra e toda adoração. Graça e paz, igreja. Vamos juntos adorar ao Senhor, que nesses momentos difíceis e separados, né, um dos outros, a gente possa juntos, né, buscar a Deus. Amém. Sempre mais e mais quero louvar-te.
Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Aleluias, aleluias, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor é o nosso respirar, ó Deus. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós estamos perdidos. Sem Ti, Senhor, nós estamos fritos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos do Senhor no nosso dia a dia, nós precisamos do Senhor na nossa família, nós precisamos do Senhor nas nossas relações, no nosso trabalho. Ó Senhor, por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós queremos declarar mais uma vez toda a honra, toda a glória e todo o poder seja dado a Ti. Aleluias, aleluias ao Teu glorioso e poderoso nome. Aleluias, aleluias, ó Deus, nós queremos que o Senhor receba, Senhor, desde já esse período de louvor e de adoração, Senhor. Receba, Senhor, a nossa oferta, ó Deus, como um aroma suave às Tuas narinas. Senhor, mas não se disperse, continue no nosso meio, ministrando, tocando os nossos corações, falando com a gente. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te louvamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Aleluias, aleluias. Amém, irmãos? Amém. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar ao nosso Deus. Irmãos, se nós estivéssemos ali na igreja hoje, provavelmente nós teríamos ali um momento missionário. E aí eu gostaria então que nós orássemos, tivesse um momento de oração pela nossa irmã Bugra. Não sei se todos conhecem, eu vou colocar aqui uma imagem. A nossa irmã missionária Nídia Mafra Bugra, né? Para quem não sabe, ela é missionária no projeto Siloé, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Esse projeto ele atende dependentes químicos e seus familiares e realiza um trabalho lindo de capelania nos hospitais, sobretudo na ala de pacientes com HIV e AIDS. E o projeto tem uma unidade lá em Benevento, na Itália. Não sei se todos sabem, mas ela tem lutado com a sua saúde já há algum tempo. Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas é algo na cabeça, né? Algo neurológico ali, talvez algum tipo de embolia, derrame, eu não sei ao certo o que é, mas ela superou isso, conseguiu sair dessa, estava melhorando, e aí essa semana nós recebemos então uma mensagem dos seus filhos, do seu filho e da sua filha, né, que eu vou até ler para os irmãos, vou colocar aí. Eles pedem oração. Amados, é o meu filho e a filha dela falando. Amados, gostaria de pedir a oração de vocês pela Bugra Floripa Mafra, que em especial nos próximos dias. Ela teve uma piora em seu quadro geral e estão
e não estávamos entendendo muito, até que seu médico observou um exame que há uma cicatriz de sangue na cabeça dela e há uma suspeita de que ela possa estar convulsionando silenciosamente. A notícia nos angustia, mas aponta alguma direção. Ela será submetida a outros exames para levantar possibilidades e alternativas para resolver essa situação. Sabemos que Deus conduzirá tudo como fez até agora, mas pedimos que se ajuntem a nós em mais este momento de clamor pela restauração da saúde dela e para que sintamos sua presença e paz constante. Que os exames possam dar um norte para o Dr. William e direcionar o melhor tratamento. Peço que intercedam por nossa menina, que tem cuidado da avó Bugra com muito amor e dedicação, longe de nós e praticamente isolada. Louvamos a Deus pelo suporte dos profissionais de saúde, da Lacita, os profissionais que têm ajudado no tratamento, além de tantas pessoas que têm contribuído financeiramente nos custos do tratamento da mãe. Obrigada também pelo carinho, obrigada pelas orações e pelo contato de tantos queridos que se importam conosco. Nós não nos sentimos só. Valeu mesmo, no amor de Cristo sempre, Tamara e Josué Mafra. Então, irmãos, deixa eu tirar aqui essas imagens. Então, eu gostaria que nós, como igreja, nos juntássemos a tantas outras igrejas aí que hoje vão orar por ela. Essa semana aí, pelo jeito, ela vai passar por mais exames e tal. E vamos colocar na presença do Senhor, não só hoje, mas durante todos esses próximos dias aí. Amém? Curve sua cabeça então. Senhor, em nome de Jesus, nós, como igreja instituída, como filhos e filhas, como membros do seu corpo, que somos um só através de Ti, nós queremos nos unir aos milhões de brasileiros, até pessoas do exterior que conhecem a Tua filha, em um momento de oração, de intercessão pela querida Bugra. Eu não sei se os nossos irmãos da Vila Diva a conhecem, mas é uma serva Tua, filha Tua, que faz um trabalho lindo ali em Florianópolis, faz um trabalho lindo no Brasil, viajava, Deus, dando palestras, ajudando igrejas, ajudando drogados, viciados, ajudando o Senhor, abraçando aquelas pessoas que estavam à beira da morte, com AIDS, com HIV, pessoas que nem a família abraçavam, pessoas que nem a família iam visitar, e ela estava lá fazendo capelania, ela estava lá cuidando, ela estava lá abraçando. Nós queremos colocar tudo isso diante de Ti. Queremos colocar a Tua filha diante de Ti. O Senhor já a livrou da morte, o Senhor já restaurou a sua saúde, estava restaurando, e nós queremos clamar que o Senhor, mais uma vez, Senhor, intervenha na saúde dela. Queremos clamar que o Senhor direcione os médicos, queremos clamar que o Senhor mostre nos exames, queremos clamar pela restauração completa da Tua filha. E que um dia ela possa vir testemunhar para nós das maravilhas que o Senhor fez na vida dela. Senhor, nós cremos que não é impossível para Ti. Nós temos estudado o livro de Marcos e nós vimos, ó Deus, temos visto, ó Deus, o Senhor curar da lepra, o Senhor ressuscitar, o Senhor tratar, o Senhor dar vida, Senhor, ao morto, o Senhor restaurar as pernas do paralítico. Senhor, tantos e tantos milagres, ó Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. É o Senhor que nos criou, o Senhor conhece a matéria e nós te pedimos em nome de Jesus, assim como tantos outros estão clamando neste momento, que o Senhor restaure a saúde da Tua filha. Em nome do Teu Filho amado, nós nos colocamos na brecha agora para clamar pela Tua restauração na vida dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Então eu gostaria de pedir para que os irmãos continuassem orando na semana, nos seus momentos devocionais, nos seus momentos com Deus, de oração, de intercessão. Temos intercessores fortes na igreja. Orem, coloque isso na sua lista de oração. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos ter agora um momento que as crianças vão apresentar o seu trabalho, As crianças têm tido aí as suas atividades, os cultos online, mas de uma forma que eles
entendam, né, a lição, entendam sobre Deus, e cada final de cada lição é proposto um desafio. Então as mães gravam ali e a professora faz um vídeo, monta um vídeo e manda pra gente. Então nós vamos observar então o fruto aí dessas semanas de trabalho com as crianças. É muito gratificante, é muito bom ver as crianças se desenvolvendo, é muito bom ver o trabalho realizado, é muito bom ver a família envolvida no processo ali de educação dos filhos nos caminhos do Senhor. Então nós vamos ter este momento. Depois, logo na sequência, uma das crianças vai testemunhar. Olha só que legal. Então uma das crianças vai testemunhar e no final a mãe dessa criança vai fazer a oração pelas crianças. Eu não vou contar quem é, fazer uma surpresinha, um suspensezinho, e daqui a pouquinho os irmãos vão ver então quem é a criança que vai contar um lindo testemunho da ação de Deus na vida dela. Os irmãos conhecem, os irmãos intercederam, os irmãos oraram aí, e hoje essa criança está testemunhando a alta. Deus abençoando a vida dela. Amém? Então nós vamos colocar. Esperar pela hora certa de brincar, de comer, de sair para passear. Esperar pela hora certa de acordar, resolver estudar e a namorar. Esperar, 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 esperar. Temos que aprender a 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 esperar. Tudo na vida tem a hora certa, não adianta querer apressar. Espera em Deus, suas promessas, e ninguém não vai frustrar. Esperar, 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 esperar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir,
tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. A paz do Senhor, irmãos, hoje eu tenho um testemunho para contar que eu estou muito feliz por isso e agradeço muito a Deus por isso. Há 3 anos eu estava fazendo fono, pois eu tinha um problema na minha garganta. E daí, essa semana eu fui fazer um exame e a médica, quando ela viu o exame, ela falou que podia me dar alta, que eu não tinha mais nada, mas eu ainda tenho que fazer porque deixou inflamado onde o problema estava. Mas eu estou muito grato a Deus por isso. Eu agradeço muito. Paz do Senhor, irmãos. Como muitos irmãos, né, têm orado comigo, né, a igreja, antes do pastor estar, né, com a gente na igreja. O pastor Lineker sempre intercedia pela vida do Natan. Ele tinha um cisto, ele tinha um calo na fenda, né, e há 3 anos mesmo nós estávamos nessa batalha de fazer fisioterapia, queria fazer 2 vezes os exercícios em casa, e isso aí era uma briga nesse momento, porque, né, só uma vez ele ia na fono, e durante a semana eu tinha que acompanhá-lo para ver se ele estava fazendo certo. E assim, irmãos, neste tempo, né, como ele não está indo à escola, então ele não tem gritado, não tem falado muito, né, e a fono pediu que eu retornasse com ele na otorrino para fazer o exame novamente. Então foi feito o exame e na hora que o médico terminou, pediu para a assistente dar o laudo, né, dando a alta para ele. E onde ele diz que está inflamado é que como afundou, né, o cisto... Calo. Cisto. Saiu o cisto, mas você não lembra? Ficou a marca, então agora a própria carne dentro faz esse preenchimento.
Mas só que tem que continuar fazendo para ajudar. A Fona agora irá fazer de 15 em 15 dias. E ele uma vez, um dia sim, um dia não, dependendo como estiver, se ele estiver indo um pouquinho rouco. Mas eu louvo ao Senhor, eu agradeço muito, porque ele falava que ele tinha certeza que Deus ia curá-lo. E Deus curou para a honra e glória do Senhor. E ele mesmo disse ontem, eu vou dar o meu testemunho. E hoje eu agradeço a igreja, agradeço a oportunidade, né? E que não só na vida dele, mas na vida de todas as crianças, o Senhor possa vir por as mãos. E agora eu vou fazer a oração pelas crianças. Ó Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor, na nossa congregação, ó Deus. Te agradecer, ó Pai, porque neste mundo, Pai, que estamos vivendo, tanta coisa ruim acontecendo, mas o Senhor é conosco, Pai. O Senhor nos mostra a cada dia que a Tua mão continua sobre nós, Deus, e que nós, Senhor, não venhamos perder o foco de Ti. Eu peço agora que o Senhor venha derramar sobre estas crianças, Senhor Deus, a Tua unção, Senhor, que o Senhor venha guardá-los, Pai, livrá-los de todo o mal, Senhor, de todas as setas, Senhor, do nosso adversário. Que o Senhor venha dar, Pai, cada dia mais sabedoria para aprenderem, Pai, da Tua palavra. E que eles não venham, Pai, ter vergonha de falar de Ti, Senhor. Que cada professor, Senhor, venha dar um incentivo a eles, Pai, e continue a ensinar, a instruí-lo, Pai, como tem feito até agora, Senhor. Porque eu creio, Pai, que dali, Senhor, sairão, Senhor Deus, jovens, amadurecidos, Senhor Deus, que irão dar continuidade ao trabalho na igreja, Senhor Deus. O Senhor levantará cada um conforme o teu propósito, Senhor Deus. Que o Senhor vai abençoar cada pai, Senhor, cada mãe, ó Deus. Que venham, Senhor, amar cada vez mais seus filhos, para que eles não venham, Senhor, deixar que o mundo entre neles, Pai. Nós temos que estar no mundo e nós vamos vencer, ó Deus. Obrigado, Jesus, pela bênção do Natan. Obrigado, Jesus, pela IPI Ladiva, Senhor Deus. E eu peço também, Senhor, abençoa a Elisa, que está no ventre da Karina, e que ela seja, Pai, abençoada pelo Teu amor, seja cuidada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Esqueci de ligar o microfone, irmãos. Eu estava dizendo que nas palavras do apóstolo Paulo de Filipenses 4:20, o texto que nós lemos ali no começo do culto, a Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Aleluias, aleluias. Eu estava falando para a irmã que é uma alegria muito grande poder ouvir esses testemunhos de Deus agindo na vida dos filhos da igreja, dos membros, dos filhos de Deus, não só da igreja, mas de todo o mundo. Como é bom ouvir o testemunho do cuidado de Deus, como é bom ouvir o testemunho de Deus agindo, nós orando, pedindo e colocando-se na brecha e Deus atendendo, Deus ouvindo as nossas orações. Eu acho que se nós abríssemos aqui para testemunhos, teríamos muitos e muitos testemunhos nesse sentido. Algumas pessoas que pediram oração pessoalmente sobre a Covid e a pessoa já está em casa. Tem uns 4 ou 5 casos de pessoas que Deus abençoou, que Deus restaurou, que já está em casa. Então é muito bom ver Deus agindo. Então nós nos apropriamos
das palavras do apóstolo Paulo e direcionamos toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos meditar então na palavra do Senhor, na porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, dos versos 1 a 9. Ezequiel 33, dos versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Neste caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como um vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Deus. Ministra aos nossos corações nessa noite com aquilo que o Senhor propôs em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje então nós meditaremos um pouco sobre comunicação. Comunicação, e o tema da nossa mensagem será redes de comunicação. Como profissional da área de tecnologia da informação, quando eu ouço a palavra rede, logo me vem à mente uma rede de computadores. Uma rede de computador nada mais é do que uma rede de comunicação. Uma rede de comunicação que gera comunicação entre dispositivos, entre computadores, entre celulares, dispositivos, sejam eles quais forem, televisão, celular, tablet, computadores, notebooks, carros, hoje já tem carros, né, com internet, e já se ouve até falar em geladeiras conectadas. Você já imaginou uma geladeira conectada à internet, uma geladeira conectada a essa rede de computadores? O que uma geladeira conectada vai oferecer? Uma geladeira conectada hoje ela tem um controle de estoque, por exemplo. Você controla lá que você quer, por exemplo, que não falte, que o estoque mínimo das suas latas de Coca-Cola sejam 5 unidades. Então ela controla, quando chega nas 5 unidades, ela já dispara um pedido para o supermercado te entrega as Coca-Colas. Olha só que incrível. Geladeiras conectadas. Apenas para descontrair, né? Uma geladeira conectada, você vai controlar ali quantas vezes ela é aberta pelo celular, você vai controlar a temperatura. Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que dispositivos conectados a uma rede, eles se comunicam. E podemos dizer que hoje essa comunicação, a internet é muito boa, mesmo nós aqui no Brasil tendo uma das piores internets do mundo. Fisicamente falando, né, funciona assim. Quando nós acessamos, por exemplo, o Wi-Fi da nossa casa, nós nos conectamos a uma rede de comunicação local, uma rede de comunicação interna. Os dispositivos da casa podem conversar entre si. Essa rede interna da nossa casa está conectada a uma rede maior, que é a rede da operadora, da Vivo, da TIM, da Claro, da Oi.
E essa rede está conectada à rede mundial de computadores. E tudo se interliga, tudo se conversa, o mundo inteiro está interligado por uma rede computacional. Em fração de segundos. Em fração de segundos chegamos, por exemplo, na Europa, no Japão. Em fração de segundos chegamos nos Estados Unidos. Em fração de segundos vamos à China e voltamos. Faça um exame, faça um teste no final do culto. Acesse um site de Portugal. Em segundos você vai ter o site na sua tela. Acesse um site do Japão. Em segundos você vai ter o site do Japão na sua tela. E apenas a título de curiosidade, como que tudo isso é interligado? Lá no Nordeste tem um cabo super grosso que vai até a costa da Europa, por debaixo do oceano. Um cabo de fibra ótica e ali as informações trafegam na velocidade da luz. Então, por isso que nós colocamos um site do Japão no nosso celular e em segundos nós temos esse site na nossa tela. Mas, pastor, o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com a nossa meditação? Apenas a título de introdução, né, a questão da rede mundial de computadores, elas estão interligadas, tudo está interligado. Há uma comunicação segura, há uma comunicação entre os computadores do mundo. E quando nós pensamos no corpo de Cristo, a igreja, mundialmente também nós estamos conectados uns com os outros. Eu estou conectado com você, você está conectado comigo. É o que nós lemos na leitura inicial, lá de Romanos 12:5. Embora sejamos muitos, espalhados por muitos lugares, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Então nós podemos dizer que nós formamos uma grande rede cristã em Jesus Cristo. Formamos uma grande rede mundial em Jesus Cristo. E eu estava pensando, como é ou como está a comunicação dessa rede cristã? Como é a comunicação dessa rede mundial chamada cristã? Como está sendo a comunicação dessa grande rede mundial? Vamos pensar um pouco sobre comunicação? Fazer uma pausa aqui e pensar sobre comunicação. O que é a comunicação? Comunicação aí, basicamente, né, e resumidamente, é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, que significa participar de algo, significa tornar comum. Tornar comum. Ou seja, comunicação nada mais é do que a troca de informações. A troca de informação. Nesse exato momento, nós estamos nos comunicando. Eu falando com os irmãos e os irmãos interagindo ali na rede social, nos comentários, nas opções de curtir. Isso é comunicação. E apenas para nos ajudar a entender essa dinâmica da comunicação, eu gostaria de passar um pequeno vídeo explicando quem são os elementos ali da comunicação. Vou colocar agora para os irmãos esse vídeo, prestem atenção. Sempre temos algo a dizer, intencionalmente ou não. Esse é o papel do emissor. O emissor produz um conteúdo, uma mensagem ao receptor. Esse receptor e emissor conhecem o mesmo código, a língua, por exemplo. O receptor tem uma reação. Essa podemos chamar também de feedback. Hoje sabemos que esse processo não ocorre de forma tão linear. Emissor e receptor são conhecidos como locutores. Locutor 1 e locutor 2. Legal. Então aí o vídeo mostra que existe então o emissor, o receptor e depois isso se transforma, né? Hoje em dia se fala em locutor 1 e locutor 2. Então há uma comunicação. Um fala, o outro escuta, o outro fala e assim a comunicação acontece e ali existe um código que as pessoas conseguem se entender. No caso a língua, no caso língua de sinais, enfim, as pessoas conseguem de alguma forma entender o que a outra quer dizer. Mas tem um elemento que o vídeo não
aborda, né? Esse terceiro elemento que pode ser observado na comunicação é o ruído. O vídeo não fala do ruído, mas tem o locutor 1, tem o locutor 2, que trocam as informações e tem o ruído. O ruído é tudo aquilo que pode atrapalhar a comunicação entre eles. Por exemplo, você não fala inglês, não entende inglês, você vai conversar com alguém que fala inglês, vai ter um ruído, não vai haver comunicação. Um outro ruído, palavras difíceis e uma pessoa simples que não conhece aquela palavra, é um ruído, vai ter ali um problema. Então, pensando em comunicação de modo geral, a gente pode pensar que cores, textura, gestos, palavras, tudo comunica. Tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos comunica. A comunicação está em toda parte. No que nós vemos, no que nós ouvimos, no que nós falamos, no que nós cheiramos, no que nós comemos. Parece que a comunicação é inerente ao ser humano, está dentro do ser humano. O ser humano precisa se comunicar. E a todo momento nós estamos nos comunicando. Quando nós estamos, por exemplo, parados, em silêncio, estamos comunicando. Às vezes de manhã aqui em casa eu estou meio sonolento, assim, Tem algumas pessoas que dizem que os homens entram em alguns momentos na caixa do nada, né? E eu entro naquela caixa assim e fico olhando pro nada, quieto, enquanto tomo café. Aí a Karina fala assim, o que aconteceu? O que está acontecendo? Já fica pensando já que eu tô... Mas não, eu tô só ali, só tomando meu café tranquilo, em silêncio, mas eu estou comunicando alguma coisa. Percebam? Quando nós estamos andando, quando nós estamos falando, nós estamos comunicando. A nossa roupa comunica. A nossa roupa comunica, as nossas reações faciais, o sorriso, o olhar, comunica. Os nossos gestos, tudo fala, tudo comunica e parece que é impossível nós não nos comunicarmos. Mas nem sempre comunicamos o que gostaríamos. Nem sempre comunicamos como nós gostaríamos. Às vezes nós estamos comunicando de uma forma que o receptor não está entendendo. Comunicamos de uma forma em que há um ruído no meio e atrapalha a comunicação. Então faz parte do comunicar o entender e muitas vezes o ruído atrapalha o entender. O ruído atrapalha as pessoas de entender, nos atrapalha a entender. E aí é que nós vemos casais entrando em crises profundas, casais entrando em crises intermináveis. E alguns chegam até a se divorciar, chegam até a se separar, porque não conseguem se comunicar, não conseguem estabelecer uma comunicação, não há diálogo na casa. Não há diálogo na casa. E aí, crises chegam. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês precisam conversar entre si. Casais, conversem. Falem uns com os outros das suas dores, das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus anseios. Compartilhem as dores entre si. Empresas fecham a porta porque não há uma comunicação eficaz. Patrões querem uma coisa, mas não sabem como comunicar isso, e os funcionários fazem outra, e isso leva empresas à falência. Guerras e mais guerras são intermináveis. Por quê? Porque governos, porque líderes não conseguem se comunicar, não conseguem se entender. E até as igrejas, nós, igrejas, sofremos com a falta de uma comunicação eficaz. Igrejas se dividem, igrejas se destroem, irmãos se machucam. Muitas vezes por causa de uma palavra mal colocada, por causa de um contexto mal interpretado, por causa de fofoca. Por isso, eu gostaria de repetir a pergunta. Como está a comunicação dessa rede mundial chamada cristã? Como está a nossa comunicação?
Como está a comunicação dentro da sua casa? Como está a comunicação entre os irmãos? Como que está a comunicação entre os líderes da igreja? Eu gostaria de desafiar a meditar comigo em algumas dinâmicas de comunicação. E a primeira dinâmica de comunicação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a dinâmica de Deus se comunicando com o seu povo. Deus se comunicando com a gente, Deus se comunicando com a igreja. E nessa dinâmica, Deus é o emissor e nós somos o receptor. Deus é o locutor 1 e nós somos o locutor 2. E Deus fala com o seu povo de diversas maneiras. E Ele está falando. E a principal delas, sobretudo no nosso tempo, é as Escrituras Sagradas. Deus se comunica conosco hoje através das Escrituras Sagradas. Mas nem sempre foi assim. Quando nós analisamos as Escrituras ali, nós vemos que Deus já falou com o seu povo pessoalmente no Jardim do Éden. Olha só, Deus falando com a gente pessoalmente ali no Jardim do Éden, enquanto não tinha pecado. Deus já falou com o seu povo através da criação. Lembra da sarça pegando fogo e Deus falando? Lembra dos fenômenos da natureza? Lembra da jumenta? Olha só, a jumenta já falou, registrado lá em Números 22. Segundo Hebreus 1, de 1 a 2, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele falou por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Nós vemos nas Escrituras Deus usando anjos para falar, nós vemos nas Escrituras Deus usando reis, Deus usando apóstolos, Deus usando pessoas simples como eu e como você para falar uns com os outros a mensagem de salvação, a mensagem de Deus. Podemos ser usados sim para levar a mensagem de Deus até a outra pessoa, como eu estou fazendo agora. Fato é, meus irmãos, minhas irmãs, Deus se comunicou com o seu povo e ainda se comunica. E eu pergunto, e nós, que estamos inseridos nessa rede cristã de comunicação, nós estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos atentos à voz de Deus? Ou seja, nós estamos atentos àquilo que Deus está dizendo? Ou estamos deixando que os ruídos da existência, que os ruídos que o diabo coloca no nosso caminho atrapalhe essa comunicação, atrapalhe a gente ouvir a voz de Deus? Por exemplo, nós estamos ouvindo Deus ao estudar as Escrituras individualmente? Nós estamos ouvindo Deus ao estudar as Escrituras coletivamente, na igreja? Estamos ouvindo Deus nas mensagens que são pregadas? Estamos ouvindo Deus no dia a dia, nas exortações entre os irmãos? Muitas vezes Deus usa o nosso irmão para nos exortar, para a gente voltar no eixo, para a gente reconhecer o nosso pecado, para a gente renunciar ao nosso pecado. Nós estamos ouvindo Deus nas decisões que nós tomamos? Diz a palavra do Senhor que por diversas vezes, a palavra do Senhor diz por diversas vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir o que Deus tem para comunicar para você. Leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia. É o principal meio de comunicação de Deus no nosso tempo, é através das Escrituras. Dizem que a Bíblia é o único livro que o autor se faz presente. Olha só que fantástico isso. Você pode ler qualquer livro na sua vida que o autor não vai estar presente. A não ser que o autor seja você mesmo. A não ser que o autor seja o seu esposo ou a sua esposa. Mas quando você lê um livro, geralmente o autor não está presente. Mas quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, o autor está presente, que é Deus. Ele se faz presente, nos ajudando. Quer ouvir mais a Deus? Quer ouvir o que Deus tem para comunicar a você? Participe da Escola Bíblica Dominical online. É lamentável, temos
9, 10 pessoas numa igreja de 60. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não participamos da escola bíblica dominical? Participe das lives, dos cultos, disposta a entender a palavra e aplicar na sua vida. Como eu tenho dito, não sejam meros espectadores, não sejam meras espectadoras. Cultue ao Senhor com todas as suas forças através dessas lives. É um instrumento que Deus nos deu para propagar a palavra. Quer ouvir mais a voz de Deus? Fique atento às observações, às exortações dos seus irmãos. Fique atento às puxadas de orelha que alguns dos irmãos dão em vocês. Fiquem atentos. Porque isso pode ser Deus se comunicando com o seu povo, isso pode ser Deus falando com você. Deus se comunicando com a gente através da Bíblia, através das Escrituras. Mas tem uma outra dinâmica de comunicação que ocorre do povo, nós nos comunicando com o nosso Deus. Lembra que a comunicação ela é uma via de dois caminhos nessa via. Locutor 1, locutor 2, um fala, o outro entende, depois o outro fala e o outro entende. E no meio disso tem o ruído. Então, a segunda dinâmica que eu queria compartilhar é o povo se comunicando com o seu Deus. Nesse caso, meus irmãos e minhas irmãs, nós passamos a ser o emissor e Deus o receptor. Nós passamos a ser o locutor 1 e ele o locutor 2. E nos comunicamos com Deus hoje principalmente através da oração. É através da oração que nós falamos com Ele. Houve um tempo em que as pessoas interagiam com Deus através da arca da aliança, no tabernáculo, né? E Deus estava onde a arca estava. Houve um tempo em que Deus estava no templo e as pessoas tinham que ir até o templo para adorar a Deus. Jesus diz para aquela mulher, olha, chegará o tempo que não é em Jerusalém e nem em Samaria que se deve adorar. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vem Jesus e aí com sua morte, o véu que separava o sagrado, o santo dos santos do povo, ele é rasgado e nós temos livre acesso ao nosso Deus, nós temos livre acesso a Jesus na hora que nós quisermos, em todo momento. É o que diz Mateus 27, 51. E ao termos acesso a Ele, podemos nos colocar na sua presença, dia e noite, 24 horas por dia, onde nós estamos, em oração, em louvor, em adoração, em silêncio, em contemplação, deixando que o nosso espírito fale com Deus aquilo que está no nosso interior, em silêncio, em contemplação. O apóstolo Paulo afirma na sua carta para a igreja de Éfeso, capítulo 3, dos versos 11 a 12. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus, com toda a confiança por meio da fé nele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós não precisamos mais de intermediários. Temos livre acesso a Deus, a Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Não precisamos mais de ninguém. Não precisamos mais de ninguém que se apresente a Deus para nós, que apresente diante de Deus a nossa causa. Temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Então nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de orações fortes, nós não precisamos de orações bonitas, nós não precisamos de templos, nós não precisamos de nada. Nós precisamos só de disposição. Nós precisamos só começar a falar com Deus, começar a interagir com Ele, começar a conversar com Deus. A propósito, a orientação de Paulo é para orarmos sem cessar, a todo momento, termos uma vida contínua e regrada de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. E a pergunta, então, que eu faço para você nessa noite, como está a sua vida de oração?
Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de jejum? Meus irmãos, João diz que quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se perdimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Ele ouve as nossas orações. Por isso, intensifique a sua vida de oração. Não como um ativismo religioso, não porque eu estou falando, quem sou eu? Mas intensifique a sua vida de oração porque você ama Deus, porque você quer estar na presença de Deus, porque você é apaixonado por esse Deus que te salvou e te redimiu e te justificou, morreu na cruz por você. E a orientação de Jesus é o seguinte, em Mateus 6, de 5 a 8, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mateus 6, de 5 a 8, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que você precisa. Então é uma comunicação, é conversar mesmo. Nós não precisamos ficar falando palavras bonitas, nós não precisamos ficar repetindo a mesma coisa. É um diálogo, assim como eu estou conversando com os irmãos agora. Aquilo que está no nosso coração, na nossa alma. Como toda dinâmica de comunicação, meus irmãos e minhas irmãs, ruídos podem acontecer nessa relação de Deus se comunicando com o povo e do povo se comunicando com Deus. Quais são os ruídos que podem acontecer na nossa comunicação com Deus? Seja dele para conosco ou da nossa parte para ele. Quais são os ruídos do dia a dia que nos atrapalham essa comunicação com Deus? A correria do dia a dia, para muitos as redes sociais têm tomado o tempo todo na nossa vida, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, toma o nosso tempo inteiro e a gente não consegue se relacionar com Deus. Para outros, a Netflix é um problema, séries e mais séries, filmes e mais filmes. Para alguns é só uma questão de prioridade invertida. Talvez alguns estão desanimados por causa das lutas, por causa das dificuldades. E é aí que eu te desafio a dedicar-se mais à oração, mais à leitura da palavra, para que você tenha essa intimidade com Deus. Para alguns, o ruído aí que está atrapalhando a comunicação é o próprio pecado. Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não é que Deus está com a mão encolhida, não é que Ele não está ouvindo, é que o nosso pecado faz essa separação. E diversos outros ruídos podem acontecer para atrapalhar a nossa comunicação com Deus. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos colocar mais na presença do Pai. Nós temos livre acesso a Ele, vamos deixar os ruídos de lado e ter plena confiança de que Ele está nos ouvindo pela fé em Cristo. Bom, então pensando nessas duas dinâmicas que nós conversamos, né? Deus se comunicando com o seu povo e nós se comunicando com Deus, nós podemos vislumbrar, nós podemos ver aí uma comunicação vertical. Olha só que legal isso. Uma comunicação vertical. Como nós vimos no vídeo, locutor 1 e locutor 2 interagem e se comunicam. Uma comunicação vertical. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, existe mais uma dinâmica de comunicação, a última dinâmica que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é uma comunicação horizontal. Que é a comunicação nossa, do povo se comunicando entre si. A igreja, o corpo de Cristo se comunicando. E nessa dinâmica é o ser humano se comunicando com os seres humanos. E nessa dinâmica de comunicação, o que mais nós temos são conflitos. O
que mais nós temos nessa comunicação horizontal são ruídos. Existem até cursos de gerenciamento de conflitos. Existem cursos que nos ajudam a gerenciar esses conflitos. E nós temos conflitos nessa comunicação entre nós mesmos simplesmente por sermos seres humanos. E como tal, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua criação, cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito de entender a vida, cada um teve uma formação. E dependendo das abordagens, uma tempestade pode ser feita em um copo d'água. Crises e mais crises podem surgir por causa disso. E no texto que nós lemos no início da mensagem, nos é apresentado um exemplo de comunicação horizontal. Nos é apresentado um exemplo dessa comunicação. Deus, em uma comunicação vertical, diz ao profeta Ezequiel falar ao povo em uma comunicação horizontal. Ele é colocado ali como o vigia, né? Como aquele que iria avisar o povo dos perigos. E o texto diz que diante da aproximação dos inimigos ele iria disparar um alarme. E esse alarme é ouvido por todos, mas se alguém ouve e não se importa com o alarme, essa pessoa seria responsável por sua própria morte ou sua própria crise. Mas se o vigia não dispara o alarme, ele seria responsável pelas mortes ocorridas ali. É uma analogia, né? Uma analogia que Deus faz, e ele estava colocando ali o profeta como uma pessoa que iria levar aquilo que Deus queria levar ao povo. Diz o verso 7, agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Então, se o profeta falasse alguma coisa, um aviso de Deus, e a pessoa não desse bola, tudo bem, ela seria responsável pela sua própria crise, porque o profeta avisou, o profeta falou, olha, não faça isso, porque você vai se dar mal. E a pessoa não deu bola, problema dela, ela vai ser culpada da sua própria crise. Mas se Deus mandasse o profeta falar, e ele guardasse para si, não fosse lá e alertasse a pessoa, não alertasse o povo, o profeta seria acusado. Então perceba, são duas comunicações, é Deus com o profeta e o profeta com o povo, a comunicação horizontal. O que eu gostaria de destacar nesse exemplo é, de fato, essa comunicação horizontal que acontece. Deus estava colocando o profeta como vigia para alertar o povo dos perigos, trazer o povo de volta para os eixos. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, com essa pandemia, com esse isolamento que nós estamos vivendo, temos mais dificuldades ainda para nos comunicar como igreja, como irmãos, né? Temos mais dificuldades ainda. Mas formamos uma rede em Cristo Jesus. Como igreja, temos responsabilidade de cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, nos comunicando uns com os outros. Em uma das mensagens anteriores que nós falávamos de cuidar uns dos outros, nós fomos desafiados a entrar em contato uns com os outros. Não sei se os irmãos se lembram disso. Alguns até entraram em contato para assumir esse papel de cuidar, de proteger e de saber como estão cada um dos irmãos. Mas o que seria uma comunicação sadia, tanto nesse tempo que nós estamos vivendo, quanto em outros tempos? Eu penso que existem formas e mais formas e mais formas de nós dizermos a mesma coisa. Na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, existem formas e mais formas e mais formas de nós dizermos a mesma coisa. Então o desafio que eu faço para você nessa noite é optar pela forma mais amorosa, pela forma mais carinhosa, pela forma mais assim, que a pessoa vai entender. Nós não precisamos destruir a outra pessoa com a nossa forma de falar, com a nossa forma de reagir. Na igreja, ali no cuidado do dia a dia, com os outros irmãos, optemos então pela forma amorosa, pela forma carinhosa de falar. No nosso trabalho, na nossa escola,
com os nossos liderados, com os nossos subordinados. Existem formas e mais formas de falarmos a mesma coisa. Que seria uma comunicação sadia. Vamos usar e abusar de gentileza, de sutileza. Bom dia, boa tarde, por favor, desculpa. Isso gera uma comunicação sadia. Até dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no nosso trabalho. Por que não nos colocarmos no lugar da outra pessoa e comunicar com ela da forma que gostaríamos que se comunicassem com a gente? Você gostaria que alguém se comunicasse com você da maneira que você se comunica com as pessoas? Eu acredito que não. Então se coloque no lugar e fale assim, eu vou me comunicar com essas pessoas da maneira que eu gostaria que elas se comunicassem comigo. Aquilo que for prejudicar, aquilo que for prejudicial a uma outra pessoa deve ficar com a gente. Ou seja, menos fofoca, menos conversinha. Isso machuca, isso destrói. Isso acaba com a família, isso acaba com a igreja, isso acaba com os nossos relacionamentos. Comunicação sadia, sejamos sempre prontos a exortar, mas também a ser exortados. Atentos e cheios de humildade, afinal, essa exortação, esse puxão de orelha, pode ser um sinal de Deus para as nossas vidas. Puxão de orelha dos nossos pais, puxão de orelha dos nossos mentores, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Exortação, sabe? Aquela pessoa que é enviada por Deus para nos colocar de novo nos caminhos do Senhor. Tem pessoas que não aceitam ser exortadas, que não aceitam ser corrigidas. Para uma comunicação sadia, usemos e abusemos do perdão. Eu te perdoo, ou então você me perdoa. Como falta isso nos lares, como falta isso nas igrejas, como falta isso nas relações pessoais. Ofendemos, falamos o que não devia, depois a gente não se reconcilia. Espera a poeira baixar e acha que está tudo bem, mas não está. A ferida já foi lançada. Precisa ter perdão para que a ferida seja tratada. E por fim, nós não somos dono da verdade. Vivemos no coletivo. Como é ruim estar em um grupo em que a pessoa se acha dona da verdade. Só ela está certa, soberba, arrogante. Não somos dono da verdade, estamos num grupo, estamos numa rede, as decisões são tomadas em grupo, são tomadas em família. Como toda dinâmica de comunicação, meus irmãos e minhas irmãs, nas relações pessoais, nas relações pessoais, né, nas relações de comunicação horizontal, tem muito, mas muito ruído. O que o diabo mais quer é causar intrigas no nosso meio. O que o diabo mais quer é causar intrigas na família. O que o diabo mais quer é causar confusão no nosso meio. Então ele coloca diversos e diversos ruídos para causar problemas no nosso meio e desestabilizar essa rede de comunicação. Então nós falamos hoje dessa comunicação horizontal, Deus com o seu povo e o povo com Deus. E falamos também dessa comunicação vertical, que somos nós com a gente mesmo. E para nós concluirmos, assim como existe uma rede de comunicação mundial de computadores, no qual equipamentos, né, estão interconectados, nós também estamos interconectados no corpo de Cristo, formamos uma rede cristã mundial. E nessa rede cristã, meus irmãos e minhas irmãs, meditamos nessa comunicação vertical e meditamos nessa comunicação horizontal. E por fim, tanto na comunicação vertical como na horizontal, tem os ruídos. Nós temos que tomar cuidado com os ruídos que atrapalham a nossa vida, que interferem na nossa comunicação com Deus, de Deus com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude
a nos comunicar melhor. Que essa mensagem, assim, mude a sua vida, mude a sua maneira de pensar, e você passe a se comunicar melhor com as pessoas da sua casa, que você passe a se comunicar melhor com as pessoas da igreja, com as pessoas do seu trabalho, que isso te transforme de tal forma que você passe a se comunicar melhor com Deus. Comece a ouvir a voz de Deus, comece a aplicar os ensinamentos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós começamos o culto, nós encerramos o culto, dando glórias e honras a Ele. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter 2 palavras de oração. Uma relacionada a essa mensagem, eu vou interceder a Deus, clamar ao Senhor para que Ele nos ajude nesse processo de comunicação. Depois nós vamos para a oração final. Curve sua cabeça então. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque vimos hoje, ó Deus, que nós estamos inseridos em um corpo, o corpo de Cristo, movidos pelo cabeça que é Cristo. Estamos estamos unidos uns aos outros, ó Deus, como uma rede mundial de computadores. E nós também vimos, ó Deus, que nesse processo de comunicação existe, ó Deus, o emissor, o receptor. Ali no meio tem os ruídos que atrapalham essa comunicação. Temos também a ideia mais recente de locutor 1 e locutor 2, que também tem os ruídos, ó Deus. Nós vimos, ó Deus, que nesse processo de comunicação, nessa dinâmica de comunicação, o Senhor fala com a gente através da Tua palavra. E nós falamos com o Senhor através da oração. E quantos são os ruídos que têm nos atrapalhado, Senhor, a nos comunicarmos com o Senhor nessa comunicação vertical. Nos ajude, Senhor, a vencer esses ruídos, a tirar esses ruídos das nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a nos programar, nos ajude, ó Deus, a desligar, nos ajude, Senhor, a viver mais intensamente contigo. Nós vimos também nessa dinâmica de comunicação horizontal entre nós e nós mesmos, que tem muitos ruídos, ó Deus. E famílias são destruídas, igrejas são destruídas, empresas são destruídas. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, misericórdia. Nos ajude a nos comunicar melhor entre a gente, entre os nossos familiares, entre a nossa igreja, entre as nossas relações interpessoais no dia a dia. Nos ajude, Senhor, a comunicar de forma saudável, sem os ruídos. Não permita, Senhor, que os ruídos nos atrapalhem na nossa comunicação no dia a dia. Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, vamos então para a oração final. Eu convido você a novamente curvar a sua cabeça. Quem vai fazer essa oração será a nossa irmã Andréia. A Andréia geralmente participa aí com louvor ou com os vídeos, né, das crianças, ela e a Samara. Hoje eu convidei ela então para conduzir o momento de oração final. Ela vai fazer essa oração. Amém? Oremos, irmãos. Querido Deus, Pai de amor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, toda a nossa igreja, todas as famílias da nossa igreja, ó Pai. Colocar diante de Ti, ó Pai, os corações, ó Pai. Colocar diante de Ti, Senhor, as necessidades, as ansiedades, ó Pai. Que com a Tua mão de poder, ó Pai, o Senhor possa, ó Pai, alcançar a todos, querido Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, Senhor, a ser canal de bênção, ó Pai, a todos aqueles que necessitam, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser canal de bênção na nossa família, ser uma voz de bênção, Senhor, no nosso trabalho. Faz de nós, ó Pai, uma bênção. Cuida de nós, ó Pai, cuida de todos aqueles a quem nós amamos, Senhor. E nos dá uma semana, Senhor, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção e debaixo da Tua provisão. Fica conosco, ó Pai, é tudo que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então estamos chegando ao final do nosso culto. Estenda a sua mão, vamos interpretar a bênção. Receber a bênção, então. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e te dê a paz. Que a graça maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o cuidado, a proteção do Espírito Santo sejam convosco hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estar na sua santa presença. Gostaria de dar apenas 2 avisos rapidinho, nosso horário está bem estendido. Eu vou dar 2 avisos bem rápidos. O primeiro deles é a nossa Escola Bíblica Dominical, que nós falamos hoje na mensagem. Meus irmãos, minhas irmãs, querem ouvir a voz de Deus? Participe da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Aos da Vila Diva, eu convoco para estar conosco no próximo domingo. Estamos estudando Marcos, né? Então nós vamos continuar Marcos 2, de 1 a 12, tá certo? E também no próximo domingo, nós teremos a celebração da Santa Ceia online, como nós temos feito, né, por causa da pandemia. Então, prepare o seu coração, prepare o seu espírito, a sua alma para este momento sublime do cristianismo, aquilo que Deus deixou para nós fazermos em memória dele, e prepare também os elementos da ceia, o pão e o cálice. Então, nós temos orientado, né, não precisa ser algo muito elaborado, mas faça algo bonito, prepare uma mesa para o Senhor Jesus, prepare algo bacana. Temos visto mesas lindas com aquilo que nós temos em casa mesmo. E aí você, por favor, mande a foto no grupo da sua mesa. Se você quiser fazer uma foto com a família em volta, pode fazer. Se não, faça só dos elementos e manda pra gente, porque daí nós fazemos uma montagem aí e aí celebramos essa comunhão de forma virtual. Amém? Então, no próximo domingo, às 18h30, a celebração da Santa Ceia. Às sextas-feiras, sexta-feira aí às 20 horas nós temos a reunião de oração. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom. Se você não tem conseguido participar, nós te convidamos a estar conosco nessas reuniões online aqui pelo Facebook. A Escola Dominical é pelo Google Meet e o culto à noite às 18h30 pelo Facebook. Amém? É isso, irmãos, eu não vou mandar um abraço para todo mundo individualmente, mas vou mandar um abraço coletivo. Um abraço para todos vocês que se conectaram aí com a gente, todos que nos ajudaram no culto de hoje, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Então, uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de respostas de oração, uma semana de respostas da parte de Deus, porque agora nós vamos nos comunicar com Ele. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, uma boa semana. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente